o show no Circo Voador é ao vivo, Sim. o set é ao vivo para quem está no set. Sim. Então, falando em ao vivo, a gente recebeu um sinal aqui que a gente está ao vivo, então. Então, vamos só... Começamos por aí. Já começamos ao vivo no ao vivo, e aí só... Precisa ter alguém vendo, agradecer menos, aqui, né, ao canal do Projeto Super Cena, ao Guilherme Abreu. Entramos ao vivo aqui, estou vendo aqui na tela. E a gente espera que todo mundo que esteja nos assistindo esteja com saúde, né? Nós aqui estamos, graças a Deus. Temos uns convidados sensacionais, Paulão Costa, Flávia Santos, Daniel Vansan, que está em Vancouver. Então, se o sinal do Danão cair, se o sinal do Danão, né, que a conexão fica mais frágil, né? E a internet é boa. Tá bem, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E hoje a gente trouxe um tema para cá que a gente está numa trilha de contar um pouco a história, né, dos profissionais do audiovisual e quem assiste, né, tudo que a gente faz não entende ou não percebe, é claro, né, quem é que está por trás da tela, né? Porque acha que só quem faz televisão ou cinema é só quem está ali com o rostinho preparado, com o texto decorado, atuando no seu ofício, mas não consegue imaginar as centenas de pessoas que estão por trás de cada produção, né? Seja do cinema, seja da publicidade, seja da televisão, séries e programas de linha, ou de show. Então, assim, hoje a gente começa pelo platô. E aí foi bastante engraçado, porque o Danão sugeriu um nome e todo mundo achou bacana, que é o seguinte, né, para esse programa de hoje, assim, platô aonde o bicho pega. Então, eu queria dar boa noite para Flávia Santos, boa noite, Paulão Costa e Daniel Vansan, que está lá de dia. Boa noite. Flávia, platô e produtora de locação, né, Flávia, com 20 anos de experiência. Eu vou lendo aqui minha colinha, tá, gente? Porque estou aqui já, né? Fez produções puxando um pouquinho lá de trás, Cazuza e Chico Xavier. Depois a gente tem, sei lá, são muitas produções que esses dois têm, que esses três têm, né? Então, assim, depois a gente tem, não numa ordem cronológica, Minha Mãe é uma Peça, o filme, Mulheres ao Mar. Paulão, platô e diretor de produção, também com mais de 20 anos de experiência. Eu vi aqui que fez Paraísos Artificiais com Marcos Prado, irmão de uma querida amiga minha, Andréa Prado. Ele disse, tô rica, de pernas pro ar. Também, Paulão, se eu for contar tudo aqui, a gente faz a live só listando. Se a gente for listar, dá uma live só de títulos que o Paulão vai participou. Então, eu peguei só 4 para a gente resumir. E Daniel Vansan, que também tem mais de 20 anos de experiência como produtor executivo. Só de Caceta e Planeta ele ficou de 1995 até 2012, né, Danão? 18 anos. E depois, assim, os últimos tempos na Globo, que é onde ele trabalhava, né, ele fez a Teia, fez a novela que está reprisando Totalmente Demais, Liberdade, Liberdade, que também foi uma novela de época, bem bacana de produção. Fez com Manguinha, Se Eu Fechar Meus Olhos Agora, uma série. Então, assim, a gente tem 3 pessoas aqui. Você também fez? Ah, que legal, não sabia. Tem um monte de Não, porque é isso. Se a gente for listar, a gente só fica aqui, né? Imagina, não, né? Foram encontrados um ano depois, listando os programas que fizeram os filmes, assim, vai ser tipo essa live. Então, eu queria que cada um desse o seu boa noite, por favor, ou bom dia para o Danão, que está aí em Vancouver, mas cada um falasse um pouquinho e desse boa noite para a gente começar a nossa conversa. Pode ser Flávia primeiro, para as damas? Sempre Flávia primeiro. Eu estou feliz de estar aqui com vocês e dividindo essa experiência, né? Falar dessa função tão desafiadora, né? E uma função maravilhosa que é fazer platô. Temos aí, enfim, vou falar aqui pelas minhas amigas, né? Que na verdade não somos muitas mulheres, né? Que fazemos platô, mas temos aí Érica, Cindy, Brenda, Aninha, Nath, Michelinha, enfim, não sei mais, me lembra aí, Paulão, se tem... Luana,
Cid, você falou. Tchalalá, que fica ali, Chayana, né, que eu chamo carinhosamente Tchalalá, que fica ali entre a coordenação de produção, direção de produção e platô, né? Ontem na reunião ela falou: meu currículo tem mais platô do que... Mas tem muito. Falar em nome de todas as amigas de trabalho e falar dessa função que realmente é um desafio, né? Fazer platô é assim... Eu nem... Na verdade, eu vou começar um pouquinho contando como minha trajetória, né? Mas eu posso te cortar um minutinho e a gente dá só boa noite com o Paulão e Danão e aí a gente volta para as histórias e para as perguntas, tá bem? Paulão, tá contigo. Boa noite, Flavinha. Vamos. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Denise. Boa noite, Danão. Um prazer estar aqui falando um pouco desse nosso ofício do platô. E é um prazer redobrado de ter a Flávia aqui, que é uma grande companheira da vida, aí, uma grande companheira de trabalho. E já estivemos em produções juntos, ela fazendo locação, eu fazendo platô. E é uma amigona que a vida me deu aí, a gente está sempre junto. E quando a gente começou a falar... tem mulher fazendo platô, tem várias mulheres fazendo platô. Eu acho que o platô, essa função, ela desde sempre desconstruiu esse lugar de que o cinema era um lugar só para homem em determinadas funções. Então o platô sempre desconstruiu isso e acho que nesse momento que estamos falando de desconstruções de vários comportamentos, de várias estruturas de pensar, para mim é muito importante, enquanto um homem preto, nessa desconstrução toda, e na desconstrução do meu machismo também, é muito importante para mim ter a companheira Flávia aqui para a gente seguir na construção das pontes juntos. E o Danão, enfim, um querido que estou conhecendo aqui agora, não tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, mas boas oportunidades virão. E sim, a Denise aí, que é uma querida que eu acabei de conhecer, mas parece que eu conheço há muito tempo, porque estamos, desde da semana que nos conhecemos, construindo pontes e derrubando muros, que é o mais importante. Estamos no momento de derrubarmos muros e construirmos pontes. Obrigado pelo convite. Obrigado, Flavinha, por ter aceito estar aqui comigo hoje. É um grande orgulho. Prazer. Obrigada a vocês. Danão? Estão boa só noite. falando, só um minuto aqui, estão só falando Chica aqui. Você está fazendo que sucesso. A Flávia é internacionalmente conhecida como Chica. Ela tem mania de chamar todo mundo de Chico. Aí ela virou Chica. Eu esqueço o meu nome, meu Deus. Ela esquece o nome dela, né? Ela tem um fã-clube gigante. Desculpa, Dani, vai lá, mas estava gritando aqui. Boa noite, Chica, Paulão, Denise, já incorporei. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Falar dessa oportunidade, quando estávamos pensando pautas, que a Denise me convidou para ajudar e pensar pautas com ela, pensei muito no platô e por dois motivos, principalmente, porque a gente tem direcionado os convites para essa live, a Denise tem direcionado esses convites, para novos entrantes para o mercado audiovisual, para estudantes, para pessoas que trabalham em diversas áreas de artes e que pensam em trabalhar com audiovisual. Então, a gente teve a ideia de fazer umas lives que trouxessem um pouco de informação também para as pessoas, né? Platô, para todo mundo que está dentro do mercado audiovisual, é uma função conhecida, ainda que não tão bem entendida também por todo mundo, em todos os setores. São diferentes, né? Ao mesmo tempo que eu gosto de dizer que a nossa produção de audiovisual é produção de conteúdo, a verdade é que as indústrias e as maneiras de fazer são um pouco diferentes. Então, eu achei que podia ser muito interessante a gente conversar sobre platô, que é onde o bicho pega. Né? A gente cair dentro e falar um pouco, contar para as pessoas que já conhecem e as que não conhecem também um pouco desse trabalho, desse ofício. Né? Bom, não vou entrar mais porque era só boa noite mesmo. Então, vamos senão a gente começa, descamba e não para mais.
Não, mas aqui não tem, né? A gente é bate-papo, é conversa, e é isso que o Dani falou assim, né? A nossa intenção, como eu falei para o Paulão lá atrás e ele falou agora, é realmente a gente construir ponte e, como ele acrescentou, a gente, né, derrubar muros. E eu acho que tem essa valorização dos profissionais que estão atrás da tela, né? Porque tem um monte. Eu via quando eu era pequena a Terra dos Gigantes, né? Então eu era louca para descobrir serizinhos pequenininhos atrás da tela da televisão quando eu via esse seriado. E é muito bacana, porque quando eu entrei na televisão em 92, eu descobri esses serizinhos atrás da tela. Então, assim, eles se tornaram todos meus amigos e todos queridos, então eles existem. E é isso que a gente está querendo agora trazer aqui no projeto Supercena. E Guilherme Abreu, que é a curadoria, assim, né, que teve a ideia dessas lives, agradecê-lo pela oportunidade da gente poder, daqui para diante, sempre mostrar uma função e uma profissão do pessoal da galera do audiovisual, tá? Muito bom. Então, eu queria fazer a seguinte provocação, assim, porque a gente ficou mega discutindo como é que botava na chamada, né, na live, no flyer da arte, platô em francês, platô com acento circunflexo, e aí, assim, como é que é isso, né? É uma função, é um lugar, como é assim, acho que cada um podia contar um pouco o que significa, né? Qual é o trabalho a ser desempenhado? Como é que é isso? É lugar? É função? O que é? Flavinha, eu posso falar só. Aí a Flavinha vai. Platô, no francês, é prato. Né? E aí a portuguesou e a brasileirou a coisa, virou platô. Né? Porque platô, e começou a escrever platô com O, com circunflexo, mas só abrasileirou a coisa. Que é a superfície, né? É que o platô seria o set de filmagem, todos os lugares onde tem um pedaço do set, onde se filma, o camarim, isso e aquilo outro. Como é esse produtor que cuida dessa estrutura toda, ele ficou chamado de platô. Porque ele é o que cuida desse prato, dessa superfície. E aí também a gente pode fazer analogias poéticas com a coisa do platô do automóvel, né? Que é o disco platô, né? Que é o disco da força motriz do automóvel, né? Do que faz o set caminhar, do que faz o carro caminhar, do carro ter força, do carro ter... Então, fica isso, né? Então, poeticamente, uma liberdade bonito, né? poética tem essa beleza de estarmos nesse lugar. Por favor, Flavinha, só queria explicar, porque eu fiquei como lição de casa de dar essa resposta aqui para... Não. O platô, eu vou resumir, é resolver os pepinos que surgem ao longo, né, do set, né? Fazer platô e ser platô, a equipe de platô, ela é fundamental, né, no set de filmagem, desde do início ao fim, né? Porque durante ali as nossas 12 horas de filmagem, tudo acontece, né? A gente tem uma coisa que é uma lei de Murphy, às vezes, que nos acompanha um pouquinho, né? E que coisas que não estavam previstas, elas acontecem sim. Então, quando você parte para o set de filmagem, toda a tua equipe, né, ela tem que estar ali com a ordem do dia na cabeça, tem que estar sabendo o que vai acontecer, para dar todo o suporte para todos os departamentos, né? Porque quando a gente chega, todos os departamentos procuram um platô. Onde é isso, onde eu fico, onde está aqui, onde eu estaciono, onde está. Então, é um quebra-cabeça que você vai montando e tem que dar certo, né? Não pode dar errado, né? Então, a função do platô é essa, ela está sempre ali organizando, né? Muito importante isso, a gente está sempre pensando na frente, né? Porque às vezes, você tem ali, durante aquele dia, a gente vai ter chuva, a gente vai ter carro de cena, a gente vai ter... Então, você tem que estar o tempo todo pensando na frente. Então, o platô é o comandante, vamos dizer assim, né? Do navio, né? Ele comanda aquilo ali com 100, 200, 300 pessoas, com muita calma, né? Que é importante a gente
ter amor, carinho, senão vira dominó, né? Oi? Tem que ter Senão muita... vira dominó. Senão vira dominó, né? Porque se começa a destabilizar. Sim, exatamente. Então, fazer o platô é isso, é passar confiança, transmitir confiança para o produtor, para o diretor, para o assistente de direção, para toda a equipe, né? É uma equipe que está ali para resolver o que surgir dentro daquela ordem do dia e as leis de Murphy, as coisas que vão acontecendo, que você precisa dar um jeito naquele momento ali, pensar rápido, ir até a produção, conversar, tirar, vem cá, me ajuda, vamos resolver, né? Então, é o tempo todo isso, assim, é um prazer fazer o platô. Eu tive um mestre, né, um querido, que é o Johnny Catrolli. Na verdade, eu não tinha pensado em fazer platô. Eu trabalhei com ele como assistente de locação. E aí, um belo dia... Ele está aqui, tá? O Johnny? Então... Johnny está aí, Johnny está aí. E o Johnny... Está aqui, já viu o nome dele. Eu era assistente dele, porque antigamente as coisas funcionavam de uma outra forma, né? A gente não tinha essa facilidade da internet, né? Não tinha essas coisas. Então, um contrato para levar numa locação, você tinha que assinar e levava pessoalmente e tal. E a história começou assim, eu fui levar para ele uns documentos para ele assinar, e eu cheguei lá e falou, o bicho está pegando, bota um rádio. Aí eu peguei o rádio, falei, caramba, vai ouvindo e tal, e fui. Quando acabou o set, ele falou, você não volta mais para o escritório, você vai agora, você é de campo, você é de set, né? E aí eu me identifiquei muito, realmente, eu falei, caramba, eu me identifiquei demais de estar ali na externa, né? De estar organizando, enfim, aquele movimento todo, né? Que nós somos nós somos pequenos, né? A gente chega com aquela... É um organismo. Não. E aí foi incrível, assim, fiquei sendo assistente dele 7 anos, sei lá, e ele já falava para mim, você já está pronta para fazer platô? E eu, não, calma, eu ainda não quero, deixa eu aqui. Mas foi muito gostoso, assim, foi muito bacana tudo que eu aprendi com ele. Realmente, tenho muita gratidão. Ele foi realmente o meu mestre, né, de tudo que eu aprendi. E depois foram vindo outros trabalhos. Mas é isso, fazer platô é uma função, é muita responsabilidade, é amar realmente. É um amor ali... condicional, assim, porque é puxado. E, na verdade, uma coisa, um mito, até que às vezes as pessoas, o platô precisa ter força física, sei lá, uma coisa... Na verdade, o platô precisa ter força mental, porque você o tempo todo tem que estar pensando, raciocinando. Eu trabalho com os meninos e falo para eles, às vezes implico assim um pouquinho, não, como... Tá, finge que eu não estou aqui. Como que você iria arrumar essas barracas? Para fazer mesmo pensar, sabe? Exercício. Eu só queria corroborar uma coisa que a Flavinha falou, que é o platô, ele é lembra eu não sei quem gosta de futebol aqui, né? Mas eu gosto muito de futebol e eu sempre gosto desses pensamentos com o esporte. O Flamengo de 80 a 83, que teve um super time, tinha o Andrade. O Andrade era chamado do carregador de piano. Eu penso que ninguém via o Andrade, mas a bola sempre estava onde deveria estar e a marcação sempre estava onde deveria estar. E eu sempre gosto de dizer que nós do platô somos os carregadores de piano. Né? Ninguém vê o movimento do piano para chegar, mas quando você chega, o piano está lá. Paulão, então, o platô é esse personagem. Paulão, né? Você sabe que eu penso muito assim, o platô, o trabalho é pesado, mas o ajuste é finíssimo. Eu tinha pensado justamente em piano, quando eu estava pensando sobre o que a gente ia falar. Eu não pensei nem no carregador de piano, eu pensei no piano, que é pesadíssimo, mas o ajuste e a afinação é finíssima, é sutilíssimo. Porque é isso, né? O platô
é uma parte importantíssima do planejamento, né? Se a gente pensar que produção é planejamento e detalhe, o platô é fundamental. É onde o bicho pega, mas não tem improviso. Está lá a cabeça. O platô é o primeiro replanejador que tem, porque replanejar a arte de planejar é a arte de replanejar. Né? E quem tem o primeiro contato com a demanda, com a necessidade, com a dificuldade, é o platô e a equipe do platô, que vão replanejar imediatamente e vão escalar para outro segmento se não houver uma solução possível. Mas, com certeza, a outra instância que será acionada vai entender que também tem que atuar, porque tudo que era possível ser feito já foi tentado e não rolou. Né? Então, a gente ouve, inclusive, a famosa frase, né? Se eles estão ligando, é porque realmente eles têm um problema. Exatamente. Se eles não estiverem ligando, Que bom. Aqui as pessoas estão falando, né? Bombeiros do set. Se o bombeiro está pedindo, né? Se o bombeiro está ligando, né? Várias pessoas estão colocando aqui, bombeiros do set e tudo mais. Né? Então, assim, é engraçado isso, porque. Não, é só porque pegando essa alusão ao bombeiro, até um amigo nosso, Flávio Nascimento, lá da TV Globo, e a gente às vezes tinha algum bicho, né, pegando assim para acontecer de projeto, né? E aí as pessoas meio que se desarvoravam. Aí ele falava uma coisa que eu achava bem engraçada. Ele falou assim: gente, eu não sei por que vocês estão se desarvorando. É igual bombeiro, que na hora que grita assim, fogo, ou toca o alarme, o bombeiro se desespera. Ele está ali para isso. Entendeu? Ele não pode ser o cara que vai se descabelar. Ele tá ali, ele é o bombeiro, ele sabe dominar o fogo, ele tem equipamento. E eu achava isso bem engraçado cada vez que o Flávio falava. Eu falo muito isso para os meus assistentes. Quando acontece alguma coisa, por que você está desarvorando, que você está correndo? Nós somos os que não ficam nervosos. Relaxa, mano. Acalma seu coração, vai dar tudo certo. Mas é isso, e completando, para mim é muito importante, e eu trago muito esporte, porque eu fui jogador de basquete, né? E uma coisa que me dá muito conforto é eu consigo ver o jogo, né? Ver o jogo. Isso é um lugar muito confortável para a gente, né, Flavinha? De ver o jogo, ver todas as peças se movimentando, né? Porque é um trabalho mental que ele é exaustivo, né? Quantas noites a gente chega em casa e demora 3, 4 horas para dormir, desacelerando, né? Porque pensando 1,5 trilhão de coisas ao mesmo tempo, né? E vendo o jogo, né? Vendo como as peças se acomodam, como as peças estão indo. E é impressionante, porque isso a gente acaba levando isso para a nossa vida, né? E você acaba se colocando na vida de uma maneira completamente diferente também, de tanto que a gente antecipa, né, os acontecimentos. Claro que não podemos deixar de falar aqui que temos que ter uma sinergia, uma sincronicidade muito grande com os assistentes de direção, que, na verdade, são os reais chefes do movimento do set, e nós somos ali os fiéis escudeiros e braços esquerdos e direitos deles para fazer as coisas acontecerem. Pegando um gancho ali no que a Flavinha tinha falado também, de quando ela viu a formação dela como platô ali, uma coisa que é fato, é o seguinte: todo set tem um platô, ainda que até o cara não saiba que ele é o platô, porque platô é voz de comando. Tem sempre alguém com voz de comando no set. Se você pegar uma equipe de 6 pessoas, uma vai ser o platô. Não tem como não ser fazendo um documentário. Se for de 200, uma vai ser o platô. E ele vai ter as pessoas que trabalham com ele, está ligado às outras áreas todas, como o Paulão falou, os assistentes de direção, todas as áreas, né? Mas sempre terá uma voz de comando. Essa voz de comando é o platô. Né? Então, entender que essas pessoas... Porque uma coisa que a gente tem pensado muito, e eu tenho pensado muito na minha cabeça, é com relação à formação. Né? Existe uma certa glamorização de backstage, de tudo. Todo mundo quer ser diretor, assistente de direção, então, assim, mas eu acho que são cognitivos diferentes para cada coisa. Né? Então, a pessoa poder ser um platô, se entender como um platô e ter o prazer. O platô é um líder, o platô tem muita importância, tem muito valor, o platô também. Né?
Então, a gente poder estimular isso para que pessoas se interessem também por isso, para que a gente tenha cada vez mais novas Flávias, novos Paulões, novos platôs, novos Gutinhos, novos diversos platôs bons que a gente tem por aí, é fundamental. Porque se a gente só quiser gente querendo ser diretor, vai ficar mais complicado, não tenho dúvida. Vai. E a gente tem uma peculiaridade, né, Dani? Nós estamos no set todos os dias das nossas vidas. No cinema, mais vezes que os diretores, né? Sim. Então, a gente sempre fala, né? Esse caminho, é melhor seguir esse caminho aqui, ó, porque se você for por esse caminho, vai dar... mas por quê? Porque eu faço isso todos os dias. Pode acreditar que esse caminho... Então, tem esse lugar também. E isso eu acho que é muito... A gente precisa capacitar. Digo, capacitar para além do que a gente já faz de trazer as pessoas para o set. Capacitar mesmo. Eu acho que tem que fazer curso de produtor de set, sabe? Curso de platô, capacitar as pessoas. Se você pensar que o aplicativo do platô é a cabeça dele, porque não tem algoritmo, não tem iPhone, não tem nenhum outro aplicativo. O Excel ajuda o executivo, o programa de decupagem vai ajudar a fazer o planejamento de set, tudo, mas para fazer o platô é só a cabeça do Sim, é o raciocínio o tempo todo, né? O tempo todo. E tem assim, falando nisso na formação, né, Paulão e Flávia e Dani, assim, existe uma competência que seja uma... Quer dizer, é da pessoa, né? Ela tem que ter um temperamento mais tranquilo, ela tem que ter características de liderança que sejam efetivamente reconhecidas por todos da equipe, né? Não pode, eu entendo que não possa ser uma pessoa que tenha facilidade como de destemperança, né? Assim, o que vocês ressaltaria como uma competência pessoal, né? Além do que ela precisa entender sobre cinema, sobre, né, com o funcionamento, mas assim, basicamente, se eu tirar o extrato de tudo que é cognitivo, assim, o que é o temperamento de uma pessoa que tem sucesso e que terá sucesso como platô? Assim, vocês diriam o quê? Eu acho que a liderança, né, e você também passar essa certeza, né, porque você tem que estar muito certo. Quando um diretor te pergunta, um assistente de direção te pergunta, aí, eu posso? E aí, tá fechado esse trânsito? E aí, vamos agora? Então, você tem que ter certeza disso, né? Você não pode estar nunca não sei, peraí, tal. Não, você tem que estar sempre firme ali, né? Então, eu acho que a certeza é um grande vilão. Assim, você tem que estar o tempo todo ali sabendo o que você está fazendo, né? Sabendo que você está conduzindo, né? Então, para mim, ter a certeza é a grande alma da história, assim, né? De você conduzir realmente o set, saber o que você está fazendo naquele momento ali, delicado, de alguma ação ou de alguma coisa que tem uma coisa hoje em dia que é diferente de antigamente, quando a gente fala do negativo, né? Hoje em dia, as coisas assim... Hoje em dia, assim, a gente pode ficar repetindo algumas vezes as cenas, né? Então, que era uma coisa antigamente, não. Antigamente a gente falava, olha, vamos ensaiar e agora eu tem que valer esse take aqui, sabe? Então, o HD não é a metro igual negativo, né? Então era aquela coisa que você tinha que olhar para tudo e não podia dar erro de jeito algum. Porque era um negativo, né? Caro pra caramba. Enfim, hoje em dia, até uma coisa que a Paty Alencastro, amiga também, que ela falou na live dela, achei bem interessante. Ela lembrou de uma coisa. Hoje em dia a gente está no set e às vezes com essa coisa do silêncio, vamos rodar e tal, e as pessoas não têm aquele compromisso como a gente tinha quando era realmente. Aquele liturgia daquela lugar, né? É um lugar que tem uma liturgia, né? Exatamente, Então,
Mas aí você tem que estar sempre firme ali, né? Para conduzir realmente e falar, gente, é agora. Mas você, Flavinha, mas você acha, que, Flávia... Eu acho que o modelo de comprometimento até tem mudado muito. E como as gerações vão chegando e as coisas vão renovando, a forma de lidar com essas pessoas e com essas novas talentos de produção, direção de fotografia, figurino, arte, vai tendo que ser diferente. Então, assim, é mais uma sensibilidade também que o platô tem que ter de como ele amarra a concentração de quem fica logado em 2 iPhones, um computador, um iPad, tudo ao mesmo tempo, e ainda tem que olhar o set, não pode perder o set. Né? São novos tempos também nesse sentido. É isso aí. Eu só respondendo a... Só um minuto, só um momento fã. Patrícia Alencastro dizendo, Chica, arrasa. Olha só, tá vendo, Paulo? Você chegou, você também está com fã-clube aqui, mas a Chica está ganhando aqui a quantidade de arrasa. Chica, Flavinha é famosa. Eu acho que um bom platô ele tem que ter líder, tem que ser líder, tem que ter liderança nato. Tem que ser natural, tem que ser um líder, e aí a gente vai. Não se aprende a liderar. Ou você é líder, ou você não é líder. Ponto. Isso é uma. E aí o bom platô é aquele que sabe liderar. E liderar é saber motivar, determinar o que deve ou não ser feito, ouvir, né? Ouvir, para poder transformar aquilo que está ouvindo numa ação prática, né? Agora, tem que estar na natureza. Eu sempre falei isso a gente pega aí os assistentes, os meninos, as meninas, e a gente já percebe. Eu falo, em meia hora a gente vai entender se essa pessoa tem aptidão para estar aqui, né? Qual é a aptidão dessa pessoa para estar aqui no platô. E aí você já sabe, meia hora, platô não vai rolar, mas será um bom assistente. Né? Porque tem essa coisa da liderança, liderar. E essa minha coisa das analogias, né? Eu sou de Candomblé, por motivos óbvios, e eu sou filho de Ogum Xoroquê, que parte é o orixá e parte é o Exu. Então eu estou 2 vezes na frente, né? Os Exus estavam na frente e o Ogum também está na frente. Então eu provavelmente não seria outra coisa senão platô, né? Porque eu nasci nesse lugar. Com isso nesse lugar. Mas tem que ter essa liderança. Né, tem que ter e saber usar a liderança, saber dosar. Claro que aí a gente vai lapidando, vai aprendendo pelo caminho, vai entendendo, né, o que é melhor, o que não é. Muitas das vezes, no começo da vida, da carreira, a gente é mais agressivo, e você vai lapidando isso, você vai entendendo. Mas, reitero, se não for um líder nato, não funciona no platô. A equipe não reconhece, né? A liderança ela é reconhecida a partir de quem é liderado, né? Não adianta eu sou líder. Oi, e as pessoas que estão à sua volta. Se não te reconhecem. Porque é isso que a Flavinha falou, né, Denise? Ter a certeza as pessoas precisam acreditar em você. Eu fiz a 2ª unidade do filme do Sylvester Stallone aqui. E aí o AD, o primeiro assim, direção, que lá na América eles têm um set manager que é um pouquinho para trás do platô, e na verdade o AD, o assim, direção, que é o grande gerentão mesmo, que faz tudo, faz aquilo. E logo ali trabalhando, o cara entendeu como funcionava aqui e as coisas só aconteciam no set. Um dia ele chamou todo mundo, segundo dia de fã, chamou todo mundo e falou: só acontece qualquer coisa aqui no set, toda e qualquer ação só vai valer depois que o Paulão falar que valeu. Eu não falo ai em inglês. E o set só acontecia depois que eu dizia vai, ok. Porque esse cara ficou me pentelhando meses depois. Você tem que vir morar nos Estados Unidos, vem trabalhar aqui, vem para cá, você é AD. Porque nós trabalhamos exatamente dessa. E é a liderança, porque é isso. O líder, ele vai se fazer sem que ele fale a língua do outro. Porque a linguagem do cinema, ela é universal. Né? E nós que exercemos essa liderança, esse lugar, nós sabemos exatamente como fazer para cada ponto se ligar ao outro, entendeu? Então, acho que se você não tiver isso, não funciona. Essa coisa de linguagem universal, só para dar uma parte aqui,
pegando o gancho do Paulão, uma experiência minha como produtora de arte em novela, que é um outro bicho, né? Mas somos da mesma família, assim, né? Eu uma vez fui produzir uma novela na Rússia, em 2004. E aí, chegou no set, eles falavam pouquíssimo inglês. Bom, eu ao invés de ficar tentando raciocinar do português para o inglês, para o russo lá entender o inglês, para traçar... Eu gravei, porque televisão a gente fala gravando, eu gravei 15 dias falando em português e a minha assistente falando em russo comigo, e o set acontecia, o set funcionava. Então, a gente tem uma linguagem universal de set, né? Seja ele de filmagem, ou de gravação, ou de publicidade. Eu acho assim, né? É bicho de set, né? A gente se entende no olhar, se entende nos timings, se entende no... Né? O que você acha, Danão? Não, bom, eu concordo assim, que liderança ela será sentida. Você não precisa exatamente falar a mesma língua. Quem tem confiança e sabe o que está fazendo, consegue orientar. Liderar não é dar ordens. Liderar é levar as pessoas para um objetivo comum, né? Pensado. Isso significa ter uma estratégia, ter um objetivo, querer ter algum resultado. E isso, para mim, acho que realmente a última coisa que depende é a língua, né? Você consegue demonstrar isso de diversas formas. A pessoa que está te seguindo, se ela vir que você tem confiança e ela tiver confiança nisso, ela conseguirá seguir no sentido que você quer, né? Sim. E, por outro lado, alguém que está com você todos os dias e que fala a sua língua e fala as suas gírias e é do seu grupo, é do seu nicho, é do seu pedaço de praia, se não confiar em você, vai fazer uma coisa diferente do que você quer, não tenho dúvida. Sim, com certeza. Eu particularmente, assim, também, uma história... Eu tenho várias histórias, né? Tem que segurar para contar a história. Aí que o fã-clube vai vir a loucura, Paulão. Aí vai ter faixa. Vai entrar faixa aqui, mas conta. É bacana. Experiência. O meu querido amigo também, Júlio Shoa, que é um produtor muito amigo, querido, que sempre me leva para os projetos deles viajando, né? Ele falou que nós vamos viajar o mundo todo. Vamos embora, viva a vida. E quando ele me chamou para fazer o SOS 1, aí eu pensei, né? Eu falei, caramba, eu não falo inglês e eu não falo... Em italiano eu só falo vaffanculo. Como é que vai ser? Eu também solto uns palavrões assim. Aí eu falei, bom, tá aí, é um desafio, vamos embora, né? Então eu fui com aquela... Pensando, né? Porque na comunicação ali e tal... E muito curioso, porque a logística dentro de um navio, olha, quando acabava o set, parecia que eu tinha andado assim, a gente tinha andado a Avenida Presidente Vargas para Rio Branco, eu não sei o que acontecia, todos nós ficávamos muito cansados dentro do navio, né? E aí tinha uma logística enorme, porque o navio, a gente guardava os equipamentos de um lado e chegando perto de um porto, a gente ficava sabendo, assim, momentos antes que o navio ia atracar naquele lado esquerdo. Lady Murphy, aonde estavam os equipamentos, né? Então, tínhamos que abrir aquilo, passar para o outro lado do navio, para que ali fosse o acesso de embarque e desembarque deles, raio-x, que eles montam aquela coisa toda. Enfim, foi assim, um desafio realmente, com todo mundo lá se divertindo, turistas, aquela coisa, e a gente ralando ali pra caramba. E no final, lá no momento, o comandante do navio chega para o Júlio e pergunta: a Flávia fez faculdade de logística? Então, assim, isso foi interessante. Aí você falou, o Júlio... então, esse tipo de coisa, assim, não tem preço, né? Você ouvir essas coisas, né? No Velozes também, eu tive no final, eu tinha um PA, e aí o produtor falava assim, era o Bombinha. Aí, ele não queria mais ninguém traduzindo para mim, porque ele falava, você entende inglês, você só não fala, para de preguiça, o produtor. E a gente ali naquela correria, eu falava, Bombinha, fica de longe, porque ele já está irritado, porque ele não quer ninguém traduzindo mais para mim. Ok. Quando chegou no final, ele falou, não tem ninguém, eu não tenho ninguém
em Los Angeles como você. Vamos! E eu, sabe assim? E aquilo ali, eu falei, nossa, que... Eu me emocionei, assim, falei, poxa, obrigada por esse... E tínhamos vários platôs, era um set enorme, né? Eram várias frentes, enfim. Então, esse tipo de coisa é muito gratificante, né? Você ouvir isso, né? Assim, não tem preço. Flávia, porque a gente aprendeu com os mais velhos, de que já somos mais velhos, mas os mais velhos de antes da gente, desse trabalho que a gente trabalha colado no diretor, né? E dali a gente determina que todas as coisas passem a acontecer. E como a gente fica ali colado neles na assistente, vendo tudo e antecipando tudo, as coisas vão acontecendo, né? Porque é isso, porque a gente quer que as coisas aconteçam. Eu lembro que no Turistas era uma questão com o diretor. E aí, de novo, é isso. A gente que vai lá, eu não falava em inglês. Eu virei o melhor amigo do diretor. O diretor, tudo que acontecia, o diretor falava comigo e eu falava, ok. Teve um comercial, a Flavinha Gomes, sempre que tinha uns gringos, ela falava, chama o Paulão, mas o Paulão não fala inglês. Eu não sei o que ele faz, mas os diretores só falam com ele e eles se entendem. E os assistentes de direção também, porque é isso. Acaba entendendo. Porque essa linguagem é universal, né? E a gente repete universal. Tanto isso diariamente, tanto isso que a gente sabe, né? Não importa se o cara é russo, se o cara é americano, se o cara... A gente sabe fazer esse negócio, né? Paulo, é o nosso ofício. Se você olha para fora, se o diretor olha para fora de quadro, você já acompanha o olhar do diretor para ver o que está incomodando ele. Claro. É um carro que está chegando, ele está com medo que invade seu... Ele não precisa falar nada. Não precisa falar nada. E esse é o grande barato, né? Esse é o grande lance do carregador de piano. O piano estará lá. Não importa quem... O piano está lá montado e afinado. Não é isso, Flavinha? Esse é o grande barato. E aí, quando eu sempre falo isso, né? Tem melhor ou pior. Tem quem faça uma leitura que mais apurada ali, menos ali, quem é mais... Mas é isso, porque é a repetição, da mesma coisa todos os dias. É a repetição de coisas diferentes todos os dias. Esse é o nosso trabalho. E a gente se exercita, a gente vai se moldando para isso, entendeu? Sim. Eu sempre falo que tinha que ter platô na vida, né? Eu sempre falo isso. Tinha que ter platô. Se tivesse platô aí nas praias do Rio de Janeiro, no Moreta da Urca, as pessoas não estariam indo para a rua, porque a gente ia organizar tudo. Eu falo sempre isso. Tem que ter um platô para organizar, sabe? Vai para lá, não vem para cá, não sai agora de casa, volta para casa, faz isso, faz aquilo. Porque tem uma outra coisa que é muito legal, é que a gente tem um jeito bom de fazer isso, né? A gente tem um jeito que vai ficando engraçado, que vai ficando, né? Eu tenho várias expressões que eu uso no set. A Flavinha tem várias. Vamos, morador. A Flavinha tem várias expressões. E isso vai contagiando. Porque eu acho que o grande barato a gente precisa provocar a unidade, né? A gente precisa fazer. Esse que é o grande lance da liderança. É fazer com que todos se percebam e se sintam dentro do mesmo projeto, que todos se percebam e se sintam dentro da mesma equipe, e que aquilo seja uma unidade, provocar a unidade, que todos andem juntos. Eu sempre costumo dizer que nós do cinema, isso muito capitaneado pelos platôs, somos o povo do cotovelo invertido, né? A tribo do cotovelo invertido, eles não podiam colocar comida na própria boca. Então, um colocava comida na boca do outro. Eu gosto de pensar e de ler o que a gente faz dessa maneira. Que nós conseguimos induzir a nossa tribo, a nossa equipe, a colocar a comida um na boca do outro. Aí a gente provoca a unidade. É isso aí, com certeza. E você sabe, assim, uma coisa também, eu tive a oportunidade de, nesse longo tempo assim de platô, tive convite para ser diretora de produção, por exemplo, né? E eu nunca quis ser diretora de produção, nunca. Porque eu falei, gente, eu amo tanto fazer platô, eu gosto tanto de estar aqui no set, direção de produção não é minha praia, sabe assim? Então você se identifica, né? Porque tem isso. Você, às vezes você tem, engraçado, eu lembrei dele agora aqui, o queridíssimo que trabalhou comigo com o Johnny anos, né? O falecido Bozoc, muita gente conhece, era uma lenda
né, no nosso cinema, o Bozó... Querido Bozó. Queria deixar, ele não queria ser assistente. Ele falava assim, Chica, eu quero ser boy de set, até quando eu puder. Ele não queria, falou, Bozó, vamos fazer aqui um filme, agora você vai ser assistente, vai ganhar mais um pouquinho. Não quero. Eu me identifico como boy de set, eu quero ser boy de set. Então, é isso, né? Você se identifica com aquele... E essa valorização que é fundamental, porque ninguém tem que ser obrigado a ser o que não quer, porque quer que a vida ande para frente. A vida de todo mundo tem que andar para frente. Né? E ser valorizado naquilo que ela gosta de fazer, no que ela sabe fazer, porque senão a gente é ao contrário. A tendência maior é perder talentos, né? Ganhar talentos. E até respeitar também o espaço do outro, né? Tipo, ó, eu vou até aqui, agora aqui é você e tal. Então, isso é importante, né? Uma equipe. Nós somos uma equipe, a gente vira uma família, né? É uma família. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Tem uma coisa que... Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só falar um comentário aqui, peraí, Dani, só um comentário aqui. Márcio Ribas dizendo, Paulão, platô poeta. É isso mesmo, Paulão? Eu gosto muito de poesia, eu gosto muito das analogias, eu gosto muito da literatura. Talvez as pessoas não... Eu acho que fazer isso que a gente... é meio cordel, sabe? A gente fica ali o dia inteiro fazendo um cordel. É isso. Então, acho que essas coisas... Às vezes a gente chega no set e tem que chicotear a galera, às vezes a gente chega no set e tem que ficar rindo o dia inteiro com a galera. É entender. Então, é um cordel, né? Você fica ali rimando com a turma o tempo inteiro, né? Então, tem um querido produtor, trabalha coordenador de uma produtora, ele me chama de Paulão, poeta concreto. Eu gosto dessa poesia concreta. Porque você está ali botando de pé aquilo mesmo. Né? Está virando verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ia falar. Eu queria fazer uma pergunta. A vida do platô com relação ao seguinte, a gente tem muitos fornecedores diferentes, a cada dia não existe uma regularidade de fornecedores, por questões econômicas de tudo, empresas vivem abrindo e fechando, e pessoas que não fazem cinema amanhã estão atendendo a alguma coisa de cinema, catering, transporte e mesmo os donos de locação e tudo. Como é lidar com essas pessoas? Assim, o que atrapalha quando essas pessoas chegam no set e vão ter que estar com vocês o dia inteiro e elas têm uma preparação ou não têm uma preparação? O quanto isso impacta no dia de trabalho de vocês? Vai, Paulo. Flavia, Dani, você sabe que eu treino imediatamente aquela pessoa. Aquele fornecedor que chega, eu já detecto que teremos problemas. Então, eu já olho ali, já puxo daquele fornecedor que chegou ali e trago para cá, você vai ser a pessoa que eu vou treinar aqui, você vai fazer assim, assim, assim. E aí a gente consegue ali em meia hora, 2 horas resolver. Alguns casos a gente não consegue. Aí a gente já informa para o andar de cima assim, esse aqui não vai rolar. Está dando problema. Está dando para a gente. A gente precisa efetivamente trocar. Tem uma questão que eu acho que é muito delicada, Dani, e a gente tem falado sobre isso. Nós agora estamos nos juntando em associações, a partir de um coletivo do Filma Rio, que provocou isso, de todo mundo se juntar, isso e aquilo. Então, todo mundo se juntou, os departamentos estão se associando, transformando em associação, e a gente tem discutido muito lá na turma de platô. Na reunião do que a gente precisa voltar o olhar para a capacitação, porque o cinema, o audiovisual, ele absorve qualquer pessoa, ele absorve do cirurgião plástico, né? Temos diretores aí da Marquinhos Figueiredo, que era cirurgião plástico, estava na Globo, estava no cinema, estava na Globo, estava no cinema, ao Gari da Conlurb. Não desmerecendo em detrimento do que eu estou dizendo. Só entendendo os universos. Que tem. E essas pessoas, muitas das vezes, caem no set de paraquedas. Porque gostam daquilo. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, não tem glamour. Isso aqui é um trabalho de peão. Trabalho de peão. A gente tem um prazo aqui para entregar a obra, uma empreitada, inclusive.
Tem 4 semanas para entregar, tem 6 semanas para entregar, tem 10 semanas vão entregar a gente com piso e a gente precisa levantar a casa e entregar a casa pronta. Né? Então, aí como a gente saiu de 12 semanas lá atrás para 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, a gente perdeu o tempo de treinar as pessoas no set. Sim, era até... A gente precisa receber as pessoas com muita aptidão, nem sempre isso acontece. Então, uma coisa que a gente tem falado nas nossas reuniões dos platôs especificamente, precisamos capacitar. Ontem a gente ficou horas, né, Flavinha, discutindo isso. Quanto tempo? 3 anos, 5 anos, 10 anos. Os meus assistentes que viraram platô, Rodrigão, Bruno Freitas, Ceará, ficaram na minha vida. O Ceará ficou uma parte da minha vida e outra parte na vida do Edu, mas ficaram 10 anos de assistência. Então eu só consigo olhar para isso e falar: você tem que ficar 10 anos, porque ficou 10 anos comigo, e aí sai para fazer, porque hoje, como essa demanda a gente não tem esse tempo de educar, de ensinar, de treinar, eu acho que a gente tem que abrir cursos de capacitação. Uma das propostas das associações é que as associações capacitem a Associação de Assistentes de Produção, a Associação... mas voltar à capacitação. Caminhar na direção do sindicato, que é a nossa proposta, é que também no sindicato volte a ter, para além do NR10, NR35, NR Aurélio, ter capacitação. Vocês querem ver uma outra coisa? Nós pejotizaram a gente, né? Nos transformaram em empresa. Nunca me ensinaram como é que eu administro meu dinheiro. Eu, empresário. Então, tem que capacitar... Sim, uma educação financeira. Uma educação financeira. Então, assim, muitas coisas a gente precisa evoluir para termos um audiovisual melhor. E eu penso que a capacitação se faz extremamente necessária. Capacitação é curso. Ter curso de formação de assistente, produtor de set, porque a gente já recebe essa demanda. Aí o que a gente faz? A gente trabalha com a mesma equipe o tempo inteiro, né, Flavinho? Eu ali, né, os meus assistentes são sempre os meus assistentes. Aí você perde a possibilidade de formar novas turmas. Né? Perde a possibilidade da inclusão, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar no audiovisual, né? Inclusão, incluir pretos e pretas, incluir LGBTQI, inclusão. A gente precisa abrir esse leque. Então, acho que as associações elas precisam olhar para esse lugar de capacitar. A turma do figurino, a turma da arte, capacitar. Vamos pegar as associações e fazer cursos de capacitação. Vamos formar as turmas. Vamos trazer essas pessoas, esses assistentes, esses estagiários, para começarem, né? Saiu do curso de capacitação, vem aqui estagiar, para a gente poder abrir um leque novo, porque eu percebo muitas vezes que a gente está envelhecendo e a geração que está chegando, eles precisam de uma capacitação um pouco melhor. Nós não estamos tendo o mesmo tempo que os mais velhos tiveram com a gente. Com certeza. Ainda não quer falar? Não, Flavinha. Flavinha. Não, Flavinha. exatamente isso aí. A gente... Flavinha, quando eu estou com a minha equipe também, com os meninos, é por isso que eu reforço até deles ali no set deles pensarem, né? Eu sempre falo, não, como você faria? Eu acho que isso força ali o tempo todo, né, com que o raciocínio dele, sabe, evolua, né? Tipo, não fica estagnado aqui, pensa, né? Não estou aqui, como é que você vai conduzir isso, né? O Johnny fez muito isso comigo, então a minha referência é essa. Não, vai lá, eu não estou aqui. Como você iria conduzir isso aí, sabe? Não tenha medo. Então, é super importante a gente capacitar realmente as pessoas, porque tem muitos meninos, inclusive nós temos um grupo aí enorme, e poucos até nós conhecemos, né, Paulão? A gente não conhece todo mundo, né, que está ali. Para mim foi até uma surpresa, inclusive. E aí é importante, sim, eles quererem estar no set, aprender e, enfim, ter essa oportunidade, né? Até porque a gente tem muitas... O audiovisual é muito abrangente, né, agora. Então, a gente tem internet, a gente tem muitas possibilidades. Possibilidades. E é isso. Então, tem lá... Muitas oportunidades, né? O menino e a menina
que fazem platô da internet, que fazem platô de projetos menores. Então, assim, exatamente por ter esse leque tão grande, que a capacitação se faz muito necessária. Muito necessária. Eu já ouvi histórias, tipo assim, vieram aqui em casa, filmaram, mas era um monte de adolescente, de estudante, fizeram uma bagunça, poxa, sabe assim, falam, mas por quê? Não sei, fizeram umas coisas diferentes de vocês, né? Emprestei a casa para fazer uma filmagem, mas não souberam parar o carro, não souberam... não consegue entender assim, todo... não se trata de eu chamo de ecossistema, né? Porque o nosso trabalho é horizontal, né? Assim, a gente tem que entender sempre que a gente tem uma linha horizontal de trabalho em produção de audiovisual e set, funciona todo mundo em bloco horizontalmente, né? Então, assim, como o Paulão falou da tribo do cotovelo invertido, todo mundo é uma cadeia, né? Todo mundo tem que estar ali juntinho, com o objetivo da filmagem, com o objetivo da gravação, se for TV. Mas é importante, eu falava isso muito, assim, né? A pessoa não pode ter um olhar vertical. Eu vim aqui para apertar este parafuso. Não, esse parafuso faz parte dessa máquina toda. Se você... Não é conformar, não é dar uma forma única para nada. Não. Mas é saber que protocolos existem para ajudar. Protocolos não existem para amarrar as pessoas, né? Alguns protocolos podem ser difundidos de forma que todo mundo tem aquela história, a linguagem universal. É como a gente consegue fazer essa linguagem universal acontecer e, pelo menos, preparar minimamente as pessoas antes de estarem fazendo para ser mais fácil a absorção desse conhecimento todo que vocês têm aí. Porque o que o Paulo falou, hoje tem muito menos tempo. Filme com 12 semanas, nem Hollywood mais. 6 semanas é luxo. É para fazer em 4. A diferença é que lá eles conseguem ter 6, 7, 8 unidades, né, Dani? Isso, e em BO você faz com 3 semanas lindo também, entendeu? Então, o que a gente puder ter de formação, de preparação para que as pessoas cheguem já com pelo menos na linha 5, né? De 0 a 100, elas estão chegando 0. Se elas chegarem na linha 5, já melhora para caramba, né? Sim. E até para o filho D também, né? Uma coisa que a gente fala muito no set, né? Chegou o filho D. Chegou o filho D. Bota lá o filho D, vai lá fazer o curso de capacitação e vem para cá. Eu já formei muitos, não formei outros se aborreceram comigo com meia hora de set. Porque, queridão, se é o filho D, mas... Não se identifica também, né? Não se identifica, é isso. O nosso trabalho é limpar o banheiro, nosso trabalho é isso e aquilo. Então, mas acho que é ter a capacitação, o filho D pode ir lá se capacitar, e o filho D indo se capacitar também, ele não tira o lugar do outro que já passou pela capacitação. Porque tem é isso que chamamos de inclusão. Porque quando você traz o filho D, você está excluindo quem mais precisa. Né? Uhum. E é importante lembrar que lá nos documentos, nos escritos da Ancine, uma das contrapartidas da nossa contrapartida, enquanto recebedores desse dinheiro, é formar. Né? Não podemos esquecer isso, né? Sim. Tem uma coisa que o Dani falou agora de protocolos, né? E a gente está com esse assunto super à flor da pele, né? Os protocolos sanitários para retornarmos ao set. Eu queria falar de protocolo tá de uma outra pergunta que fizeram aqui. Tá bem. Desculpa, fala, então, Denise. Eu pesquei aqui o protocolo também e lembrei. Não, mas eu acho bacana você também estar de olho ali, porque assim, esse assunto está super à flor da pele. Hoje eu estava acompanhando, né, o pessoal da arte, que eu acompanho aqui no grupo delas, e realmente criou-se assim, agora uma questão, né? Porque assim, o protocolo que é prefeito, porque os protocolos são municipais, né? A gente não conseguiu ter um protocolo unificado no Brasil que dê conta de todo o nosso trabalho no audiovisual. E eles estão submetidos, até onde eu entendi, aos protocolos dos municípios, né? E que, por sua vez, foram organizados com os sindicatos patronais e os sindicatos dos técnicos. Mas esses protocolos, eles não estão casando efetivamente com o nível dos protocolos dos municípios. Então, há uma dúvida, né? Assim, o protocolo sanitário do município do Rio de Janeiro está no nível, sei lá, 3.
mas do pessoal do audiovisual está em que nível? Está no nível 1, no nível do nível remoto, no nível 2 ou no nível 3? Então, assim, e vocês nisso, né? Como é que vocês vão estar ali no set com esses protocolos todos? Como é que vocês estão se sentindo, assim, né? Com toda essa liderança que vocês têm ainda, qual vai ser a estratégia para lidar com esses protocolos sanitários nos sets de filmagem? Vocês têm o que a falar sobre isso? Flavinha, vou falar aqui um pouco. São algumas coisas. Só respondendo uma pergunta que o Gabriel Rosa, que é amigo do meu filho do meio, fez aqui. O Gabriel, ele pergunta como é que às vezes, a hierarquia no set, como isso se dá, não sei o quê. Teve lá em cima. Eu acho que a liderança que a gente exerce já nos coloca num lugar que é muito importante para o diretor e para o assistente de direção. Então, acho que isso flui bem. É óbvio que eu travei as minhas batalhas por ser um homem preto e a Flavinha travou as batalhas dela por ser mulher, né? Dessa estrutura que é o nosso país, né? Onde o machismo é estrutural, o racismo é estrutural, né? Mas travamos as batalhas, mas nós nos colocamos num lugar, nós estamos num lugar que é tão importante e fundamental para o diretor e para a assistente de direção, que a relação ela é muito boa. Eu costumo sempre dizer que a nossa função é proteger o diretor dele mesmo. Eu sempre faço essa piada com os diretores, né? Mas blindar ele dele mesmo, né? Essa é a nossa função. Né? Senão ele perde o que é de mais importante que ele tem, que é a equipe. Então a gente fica ali, ele não fecha, né? Então o nosso trabalho é esse. Agora, voltando aos protocolos, a gente tem algumas questões, né? Desde o início a gente já entendia que não teríamos um protocolo nacional, ou desde o início, ou logo no início, ou logo depois do início, o início quando começou a falar em protocolo. Por quê? Porque quando se determina que os municípios e os estados é que vão decidir quando baixar, quando parar, quando abrir, quando isso e aquilo, cada município e cada estado tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro o distanciamento é de 2 metros. Em São Paulo é 1,80. Né? Então você já começa. Aí, não vou nem em São Paulo, mas o município do Rio de Janeiro ele já tem uma diferença com relação a distanciamento de Duque de Caxias, que é outro município. Então, isso aconteceu. Uma semana atrás fomos lá chamados, teve uma live lá, reunião SICAV, STIC, secretária municipal de cultura, secretário estadual de cultura, e Firjan, etc., já entendíamos ali, eu levantei, isso cheira a esse documento virar oficial daqui a 3, 2, 1. E foi o que aconteceu. Ontem a prefeitura publicou no Diário Oficial. O grande problema é que essa prefeitura do Rio de Janeiro é uma confusão. Não vou nem falar da incompetência do prefeito, mas é uma confusão, né? Então, o vídeo que aconteceu com o futebol no final de semana. No momento ele disse que tinha jogo, depois ele disse que não tinha. Isso em 3 horas. Tem jogo, não tem jogo, tem jogo, não tem jogo. E aí acabou não tendo jogo, porque é confuso. Então a gente está com um protocolo que ele diz fase 1, que é a fase remota, mas a prefeitura ela não consegue dizer claramente qual é a fase que ela está. Né? Se ela está na 2, se ela está na 6, se ela está, enfim. Então, nesse momento, a gente sabe que esse protocolo ele foi publicado no Diário Oficial e que estamos na fase 1. Eu acho difícil que a gente chegue na fase 2. Mas respondendo como nós vamos nos comportar no set, a gente tem falado muito isso em todas as reuniões, a gente tem discutido muito isso. Claro que nós, platôs, eu que faço direção de produção e platô, estou estudando muito, estudando tudo, mas eu não percebo uma volta ao set, fase 2 e fase 3, sem que nós tenhamos no set uma equipe que se responsabilize pela higienização, desinfecção e cuidado do set. Não cabe a nós, platôs, nem a nós, diretores de produção, nem executivos, assumirmos essa responsabilidade. Isso é o patronal que tem que nos dar uma empresa, e já tem algumas empresas aí que estão se especializando e aparecendo prontas para isso, para cuidar. Eu acho que penso que temos falado muito sobre isso também, que nós, platôs, diretores de produção, temos que estudar muito, aprender muito, porque tem isso, né? Receber esse profissional, por mais que algumas equipes já sejam de profissionais médicos que sempre estão no set, mas
fazer essa interação, né, dessa equipe médica / sanitização e etc, com certeza. Mas nós não somos infectologistas, nós não somos epidemiologistas, nós não somos médicos. Nós não podemos assumir uma responsabilidade que não é nossa. Então, teremos que ter empresas que cuidem disso e juntos operacionalizarmos isso. Sim. Flavinha. Danão, aí em Vancouver, isso, né? você tem... Aqui o protocolo... Sim, só repetir, sim, Keila, claro, treinamento para as equipes também, como prevê o protocolo. As equipes precisam ser treinadas, as equipes, os chefes de departamento, porque Sim. Sim, Kika, esse curso está no orçamento, são discussões que a gente tem que ter. São muitas as repetições de desinfecção. Muitas. Eu vou dizer, tenho dado sempre esse exemplo. Agora, nós fizemos a campanha da distribuição de cestas do coletivo. Conseguimos ajudar a 477 famílias. Aliás, a campanha está aberta. Dos meus amigos aqui, quem puder, bota aqui o link da vaquinha para a turma que está aqui, entrar lá na vaquinha e ajudar. Ajudamos a 477 famílias. As cestas que distribuímos eram cestas que atendiam uma família entre 4 e 6 pessoas por um mês e meio. Estamos na segunda fase da campanha. Vamos colaborar, daqui a pouco alguém vai botar o link da vaquinha aqui, se Deus quiser. Isso, Mas lá na distribuição das cestas, a gente cometeu vários erros. Ali, ó, Dani, no Rio Comprido, a gente ficou de 10 da manhã às 6 da tarde. Vários erros. Todo mundo com máscara, com isso, com aquilo. Então, assim, são muitas repetições. Tem que ter muito treinamento, tem que ter muita atenção, porque é muito difícil. Muito difícil. Como é que é aqui, David? Você perguntou. Aqui o protocolo é o sindicato que bota o protocolo para andar, não é o governo. Né? Na elaboração do protocolo, as autoridades de saúde participaram, mas a implementação e quem controla é o sindicato. E, desta forma, o sindicato já enviou para todos os seus membros, e todo mundo é sindicalizado, o protocolo. Além disso, é obrigatório ter no SET uma pessoa de limpeza que tem, essa sim pelo governo, uma certificação de que ela é preparada para este trabalho. Né? É homologação, é homologada, é uma pessoa homologada para lidar com limpeza em set de gravação. Né? Então, se o set não tiver essa pessoa, ele não roda. Já está autorizado, as gravações estão autorizadas, mas o que acontece? O nível de complicação fez com que ainda os grandes estúdios ainda não voltaram. Pequenos estúdios estão com um pouco mais de facilidade, tendo que seguir o protocolo. Né? Tem uma visão de que tela verde será muito utilizada, porque para diminuir um bocado da complicação. Mas a operação ainda não está toda solucionada. O modelo para a operação, com o sindicato controlando o protocolo e com os sanitaristas controlando quem tem que cuidar de limpeza, e com as pessoas todas tendo a informação do que é o protocolo. Porque se num set uma pessoa vê que algo do protocolo não está sendo seguido, ela levanta o dedinho dela e para tudo, entendeu? Sim. Sim. Provavelmente isso vai acontecer, né? A conscientização de todos, né? Assim, acho que uma das coisas que a gente... Exatamente. Todo mundo, não é uma questão só da minha preservação, do coletivo, né? Então, assim, e as relações, elas vão precisar ser muito respeitosas nesse sentido, né? Assim, na hora que alguém tiver com a máscara aqui embaixo no pescoço, segurando o papo, é isso. O outro amiguinho chega lá e máscara no nariz. Não é a minha preocupação pessoal, é o coletivo, você tem razão. Mas quando a gente está fazendo uma atividade que é exercida pelo coletivo, aí a preocupação tem que ser individual, porque aí você não fura para o coletivo. Assim, se os outros não estão fazendo, eu estou fazendo. E eu posso cobrar de quem não está fazendo. Então é fundamental você saber o protocolo também, todinho. Fundamental. Não existe a menor possibilidade de qualquer elemento que esteja no set não saber do protocolo.
Exatamente. Não existe. E a gente precisa entender também, e esse é um raciocínio que a gente sempre leva, o indivíduo é aquele que pensa no coletivo. Você sai em direção ao coletivo a partir do indivíduo, Sim. não sendo individualista. Se você for individualista, você vai se contaminar e vai contaminar o outro. Então, precisamos ser, nesse momento, indivíduos. Né? Sim. Isso é muito importante. Muito importante. Isso é necessário. Isso né? aí. Porque tem uma angústia que é completamente pertinente, né? As equipes que estão há 4 meses já, né? A gente já está fazendo, sei lá, eu estou fazendo 100 dias em casa, assim, então as pessoas estão sem trabalhar, né? Isso é muito sério, assim, sem a sua forma de remuneração. Então, existe toda a angústia de saber com clareza como é que isso volta, né? E assim, eu acho que tem ainda muitos pontos cegos, né? Outro dia, na live que a gente fez, uma live internacional, que a gente tinha o Rui Vilhena em Lisboa, a Tereza Lampreia em Los Angeles, o Thiago Lacerda estava aqui com a gente. Na visão dele de ator, assim, ele não consegue entender como é que vai voltar o set de filmagem ou de gravação. Assim, ele não... Eu não sei como é que os atores estão lidando com isso, se há grupos de discussão, se vocês têm conhecimento em relação a isso, mas, assim, eles... No perímetro ali do Thiago, dos amigos, assim, ele falou assim, a gente não está conseguindo entender, porque como é que a gente vai para o set? Quem vai, né? Entendendo que toda a equipe está seguindo um protocolo, mas existem cenas que demandarão uma aproximação física. E aí o Rui Vilhena, como autor, ele colocava assim, talvez tenhamos que pensar em cenas, inclusive na hora de se escrever o texto, né, o roteiro, de que forma a gente vai contar essa história, para não ter aproximação física de elenco. Mas, por outro lado, faz como, né? É só sugestão de que teve a transa, teve o beijo, teve o contato físico, né? Então, assim, que qualidade de ação a gente vai conseguir ter nos nossos produtos, né? Na nossa produção do audiovisual também é uma incógnita, porque, assim, a cadeia toda. O autor tem que pensar, porque, né, isso talvez demande mais diárias, né, porque os processos todos de higienização talvez façam com que os sets tenham períodos menores de filmagem, porque vai ter que, né, sei lá, desinfectar o set inteiro, os objetos de cena, eu acho que tem carro duas de cena. coisas, Denise. Tempo maior de filmagem, de gravação, e os sets menores, né? Porque a gente tem uma questão séria de quanto mais tempo, a gente sabe disso, né? Na imunidade baixa. Então, eu não percebo uma possibilidade de sets de 12 horas mais, sets de 10 horas. Então, o que se faz, publicidade, o que se faria em um dia, teremos que fazer em 3, talvez 4. Né? E rediscutir isso, como é que os roteiristas, enfim, a gente não conseguiu atrair os roteiristas para as conversas, para os diálogos, mas minhas amigas que trabalham em produtoras fixas dizem que os diálogos estão bons com estão acontecendo com os roteiristas, porque é isso. A gente vai viver um período que vamos falar de Covid, né? Os roteiristas vão ter que escrever sobre Covid. Penso que para a TV Globo, que se desarvora aí, deixa claro que vai voltar a filmar, gravar um pouco antes de todos, mas eles têm ali uma coisa controlada, né? Eles podem levar o Covid para dentro das tramas e se acontece alguma coisa com a protagonista, isso e aquilo, eles podem... É possível curvas aqui, curvas ali, tem outro que caminho, se encaixa, tem outro caminho. Tem outro no nosso caso, da dramaturgia, das séries, enfim, a gente não consegue muito, né? Porque tem alguns filmes, eu sempre cito, né? Grande Sertão Veredas, que o Guel estava começando a preparar, enfim, como é que se readapta o Grande Sertão Veredas? Não tem uma readaptação. Tem que esperar. E o dinheiro é o mesmo, sim, né? Você não mexe no dinheiro, que dinheiro está lá, dinheiro recurso de finito, Ancine, recurso, né? Então, não tem... Arcanjo Renegado, como é que faz? Um filme que filma 90% em comunidade. Então, tem coisas que não dá para se mexer, que não vai dar para... Outras terão que ser escritas para serem feitas, né? Então, eu penso... O Átila Yamarino falou lá no começo de tudo, né?
Claro que a gente não tinha um pensamento que os prefeitos, enfim, fossem trabalhar da maneira equivocada como estão trabalhando, mas que viveríamos assim por um tempo. Por algum tempo. Solta todo mundo, por um tempo, prende, aí contamina uma parte, aí prende todo mundo. Ó, gente, o erro é que não achatamos, né? Deveríamos ter achatado. Então, provavelmente, agora, próxima semana, até o meio de julho, a gente vai ter um boom, vai ter uma explosão de casos, né? De infecção, isso e aquilo. Mas eu acredito, sinceramente, que a partir de setembro, outubro, talvez a gente possa voltar a trabalhar e a pensar coisas possíveis em home office, possa ter trabalhos menores. Já tem agora pessoas fazendo coisas aqui, né? Tanto no Rio quanto em São Paulo, correndo risco, uns seguindo um critério do protocolo, outros não, mas enfim. Tem uma coisa que logo no início dessas lives todas, eu assisti uma live muito interessante com o CEO da Paris Filme, Márcio Fracaroli, não é isso? E o Duda Magalhães, do Dream Factor, e foi uma conversa patrocinada pela Fundação Getúlio Vargas, num projeto que chama Round the Table. E teve um dia que eles especificamente falaram sobre entretenimento, como uma forma geral. Entendendo que entretenimento é tudo que tem uma audiência em algum lugar, né? Ou na plateia, ou em casa. E eu fiquei feliz porque eu vi o Márcio bastante otimista para o ano que vem. Assim, ele, sem sombra de dúvida, ele entende o que a gente, né, como todos nós, o que a gente está passando nesse ano, mas ele falou uma coisa que eu achei muito promissora para todo o mercado. Ele falou assim, olha, eu tenho uma pilha de projetos em cima da minha mesa que a gente vai precisar rodar, a gente vai precisar fazer. Então, assim, eu achei isso bom, porque, assim, vai ter, né, os projetos estão aí, os projetos vão acontecer, vai ter uma demanda grande por profissionais, né, ou seja, eles vão acontecer simultaneamente, né, então nem todo mundo conseguirá fazer tudo, né, como a gente faz, sai de um, entra no outro, antes de terminar um, já está na saída do outro. Então, assim, acho que vai ter um futuro aí, talvez, que seja bacana. Vai até faltar, né, um profissional. Eu acho que vai vir aí, com certeza. Nesse momento, a gente vai ver muita produção da Nova Zelândia, que lá já pode rodar, já está sem nada. Vai crescer a produção audiovisual da Nova Zelândia. Vai. Montevidéu também, né? E outra coisa que ele falou também, que eu achei bem... Mas Montevidéu agora está chegando uma nuvem de gafanhoto, gente. Agora, se não faltava Covid, vocês viram que loucura isso? Ontem eu vi uma pessoa publicou no Stories. São quantas pragas mesmo, hein? 7 pragas. Mas o Brasil já está no hexacampeonato, sei lá, porque cada hora é uma coisa. Gente, agora praga de gafanhoto. Mas, e outra coisa que ele falou que eu achei bastante interessante, essa live está disponível lá no YouTube, nesse projeto Round the Table FGV. E o que eu me perdi aqui, gente? Eu estava falando dele. Ele falou da demanda reprimida. Da demanda reprimida, né? Tem uma hora que vai pesando aqui o negócio na cabeça. Mas daqui a pouco vem. Mas aí o Duda, pelo lado da Dream Factory, falou do que está acontecendo, né, dos eventos dos drive-in, que passam a ser efetivamente o grande local de exibição em cinema e show, né, as pessoas dentro dos seus carros, voltando lá para trás no modelo anos 50, mas agora com tecnologia, né, você baixa Bluetooth e escuta dentro do rádio. Então, eu acho que tem caminhos aí, lembrei. E o Márcio falou o seguinte, que ele quer trazer para o Brasil, efetivamente, que ele quer tornar o Brasil como um polo, ele quer tirar do México o título de maior produtor de audiovisual. Ele quer trazer para o Brasil. Então, achei bacana um CEO empenhado nisso, com o mercado agora, né, sob suspensão e assustado, ter uma pessoa que tem esse olhar. Eu achei uma coisa positiva, né? Porque acho que a gente tem que buscar coisa positiva nessa hora, né? Tem que olhar para fora da janela e não enxergar só coronavírus, porque senão a gente surta, né? Então, achei bacana isso. Olha só, amigos, a gente já está com 1h aí, 1h18. Eu acho que a gente pode ir partindo para as considerações finais, porque não vai cair, o canal não cai aqui, mas eu acho bacana a gente não estender muito, porque para ficar com gostinho de quero mais.
Não é isso? Bom, Flávia, quer falar? Não, eu quero falar para os meus amigos queridos que ficaram nos São assistindo. vários. Você continua bombando aqui. Eu já pedi o acompanhamento aqui. Para terem calma, força, que isso já vai passar, né? Muitas pessoas, eu converso com muitos amigos e Chico, eu quero ir para o set, eu estou agoniado, meu Deus, eu quero botar despertador, eu quero não sei o quê, calma, vamos ter calma. Então, é um momento realmente que a gente, imagina, nos pegou todos de petão, assim, ninguém nunca viveu isso, mas com a certeza de que isso vai passar, né? Então, é isso. Fiquem tranquilos, que daqui a pouco a gente está junto aí no set de filmagem, pedindo silêncio. E é isso. E viva São João! Ó. Viva São João, exatamente. Olha, ela tá linda de Flavinha! Camisa xadrez. Show de bola. Platô e figurinista, tá vendo? Eu falei pro Paulo, quero você lá, que eu vou cantar o São João. Eu, meu lado, Candomblé, vi com o meu Rungeb, que é a conta da vida, saudando Xangô. Xangô. Esse ano é ano de Xangô. Falei do quão emblemático a gente fazer essa live hoje, dia de Xangô, no ano de Xangô. Xangô ia manjar. Maravilha. É isso, galera. É o ano da boa luta, não é isso, Paulão? É o ano. O que é Xangô? 2018 foi ano de Xangô. Ficam sempre com essa coisa que Xangô é o orixá da justiça. Xangô é o orixá que tira as máscaras, né? Xangô é o orixá que revela, mostra quem está ao seu lado, quem é quem. Aí a gente entende o que aconteceu em 2018. 2019 foi o ano de Ogum. Ogum que sentencia, né? Nos entregou o Bolsonaro. E 2020 volta Xangô e Iemanjá. Xangô para definitivamente firmar e afirmar o que ele havia nos dito em 2018, e Iemanjá que nos embala e nos carrega. Por isso eu digo que a gente... Uma amiga falou esses dias que nós estamos tendo a chance de reencarnar vivos. Em vida. Que a gente passa para a próxima fase entendendo e vivos. Então, que façamos isso de uma maneira positiva, que a gente entenda que essa parada, que o Covid nos coloca no aquilombamento digital, sabe? Todos aqui aquilombados, juntos, pensando juntos, evoluindo juntos, que a gente entenda, que a gente aprenda, para que 2021 seja realmente um ano farto, seja realmente um ano bom, mas farto de afeto, farto do bom entendimento, farto da boa caminhada, farto das coisas que são muito importantes para a gente, que a gente consiga aprender nesse momento. Estamos tendo a grande chance de aprendizado. Então, a minha torcida é para que isso realmente aconteça, que as pessoas entendam e que elas possam reencarnar em vida com uma possibilidade melhor. E aí eu queria agradecer ao Pimenta, que é meu grande mestre, que eu não estaria platô, não seria platô se não fosse Milton Xavier Pimenta. Então, um beijo. A gente está longe, está distante, mas o Pimenta é meu grande mestre, o cara que me trouxe, que me deu condições de estar aqui, assim como a minha falecida e amada madrinha Ana Nê, que também foi alguém que eu fui contra a regra antes de ser platô, né? E a Ana Nê era minha madrinha, então é alguém que eu tenho todos o amor por ela e pelo Pimenta, que são os meus padrinhos, e a Adriana Koning, que é a minha madrinha na direção de produção, que foi quem inventou essa coisa de eu ser diretor de produção, e claro, sendo como eu sou, eu não conseguiria fazer só a direção de produção e platô, só a direção de produção sem um platô. Como eu sou muito chato, criterioso, o melhor platô para mim sou eu, porque aí eu encho o meu próprio saco. Então é isso. Um beijo para a Adriana, um beijo para todo mundo. Obrigado, Dani, foi um prazer estar aqui. Flavinha, obrigada. Poucas vezes na minha vida me senti tão honrado de estar com uma companheira de trabalho tão importante, tão significativa para esse mercado. E vamos embora, mulherada, vamos embora para dentro de todo mundo. Mulheres, só quero dizer que 99% das minhas chefes foram mulheres, sempre. Eu fui educado por mulheres, então
meu respeito sempre, sempre. Respeito e, em algum lugar, devoção. Obrigado, Flavinha, pelo carinho de ter aceito. Eu quero começar pelo como Dani, terminou, que é dando os parabéns pela carreira e pela valorização da função que vocês dois fazem e que vocês reconhecem, sabem o que são e sabem fazer tão bem. Então, eu acho que é fundamental que a gente valorize cada uma das funções e atividades perdão, da produção audiovisual, porque contar histórias não é possível sem todos nós juntos fazendo esse trabalho tão bacana. Então, parabéns pela carreira e pela função de vocês tão preciosa. Queria mandar um beijo para todo mundo de produção de conteúdo audiovisual que está com a gente. Tem muita gente aqui. Os que não estão, os outros contam que a gente deixou esse grande beijo. E isso, reforçar as questões todas que a gente falou, valorização de posição, aperfeiçoamento, qualificação, tudo isso que só pode fazer enriquecer e engrandecer tanto isso que a gente ama fazer, que é a produção de conteúdo audiovisual. Beijo para todos, beijo, obrigado também, Denise, e um beijo para vocês dois também. Eu agradeço aqui em nome do projeto Supercena, né, mais uma vez ao Gui Andrade, a Gui Abreu, desculpa, essa ideia, né, de fazer essas lives. E eu fico bastante feliz porque, assim, né, Dani é meu amigo há 20 anos, mais de 20 anos, então tenho um conforto enorme de falar com Dani. Flávia é uma descoberta de hoje, assim, bacanérrima. Paulão foi uma reunião que eu fui do Filma Rio, e aí eu fui na cara de pau e liguei para ele e falei, olha, não te conheço, você não me conhece, mas eu gostei do seu posicionamento, gostei, você participa. E eu fiquei muito feliz, sabe, dele ter participado, dele ter sugerido o nome da Flávia, porque eu acho isso que eu falei para ele, assim, eu acho que a gente está nessa hora das pontes, né, dos entendimentos e das pontes, e eu acho que é muito importante a gente reforçar esse caminho, né? Eu acho que junto todo mundo é mais forte. Maravilha. Né? Então, agradecendo a todo mundo que nos assistiu e um beijo especial para vocês três que estiveram aqui comigo. Eu esqueci Tá uma bem? coisa que me chamaram a atenção aqui agora. Peraí, um minuto. Nós estamos fazendo lá no coletivo, no Filma Rio, lives para dar uma engrenada na vaquinha. Ontem a gente fez Dira Itália Junqueira, Itália, incrível. E no dia 30/6, a gente tem a Fernanda Vasconcelos e o Luizinho, motorista. A ideia da gente ótimo. Que o ator ou atriz entreviste um técnico, né? Alguém do corpo técnico, alguém que está... Nós aqui, né? O behind scene. A pessoinha atrás da tela. Exatamente. E aí, dia 30/6, na próxima terça, às 17 horas, Fernanda Vasconcelos e Luizinho. Obrigado. Bacana. Então, deixa eu também dar um aviso aqui, que quarta-feira que vem, dia 1º, a gente vai ter uma live que eu chamei, né, o projeto aqui, Daniel Flaxman e Lu Nicolino. Então, a gente quer fazer as duas visões de direção de arte. Então, assim, a gente vai ter Lu Nicolino e Dani Flaxman falando do mercado e de televisão que vai para o mercado, do mercado que vai para a televisão, e os dois são engraçadérrimos, né? Os dois são dois queridões, Dani é maravilhoso. Assim. Então, acho que a conversa semana que vem, eu vou entrar, como o Danão está aqui hoje também, o Danão vai ficar mais de mediador e eu vou ficar mais junto aos dois, porque como eu fui produtora de arte durante 20 anos, para não parecer que eu sou uma mediadora mitidona, sabe, que vou falar de todos os assuntos ali com eles, então o Danão vai ser o mediador, mas dia 1º, quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, Daniel Flaxman e Lu Nicolino. Acho que vai ser bem bacana. Tá bem? Então, gente... Fernanda Vasconcelos e Luizinho, condutor. Maravilha. Ótimo. A gente vai postar, replicar aqui no Instagram do canal para ajudar também a divulgar. A gente tem tido essa preocupação, Paulão, sempre colocar coisas aqui do Filma Rio junto para a gente estar junto nessa batalha aí com todo mundo. Tá bem? Um beijo enorme, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, um prazer. Viva São João! Salve! Viva São João! Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Agora vai desligando aqui.